Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje, dia 30 de maio, são 19h30. Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem precisar de receita ou de passo a passo. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindas. Então, hoje o assunto que eu trouxe aqui é o que você precisa saber da técnica de amigurumis para começar a fazer ou para começar a criar amigurumis. Para quem já faz crochê e já pode acabar achando que sabendo tudo de crochê, já sabe tudo de amigurumis, pode acabar vendo que não é bem assim, que amigurumis tem uma característica especial que a gente vai tentar esclarecer aqui. Boa noite, Carlinha. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Né? Então, a técnica dos amigurumis, ela envolve o uso de alguns pontos ou maneiras de fazer os pontos que eu não vou abordar exatamente aqui, tá? E por que esse tema é bem interessante para quem está começando a fazer e também para quem está começando a criar? Porque mesmo que você já faça amigurumis ou que você já faça crochê, o fato de você entender as principais características de um amigurumi facilita muito o aprendizado. E assim, você não fica perdendo tempo tentando entender essas características e quando você for criar, também o tema, o seu aprendizado vai ser mais rápido e o tempo para começar a criar também vai ser mais rápido. Então vamos logo entrar nesse assunto, né? O que você precisa saber dos amigurumis para começar a criar. Então assim, quando eu comecei, eu sempre falo, eu comecei muito novinha. Boa noite, Elizabeth. Eu sempre falo que eu comecei muito novinha, com 5 anos mais ou menos. No meu caso, a minha avó fazia crochê. E ela fazia crochê com uma linha super fininha, aquela linha Mercer. E ela fazia tipo, como se fosse uma renda de crochê. Ela ia fazendo e fazendo bolas daquilo. Então ela fazia bolas e bolas de crochê. No caso, minha mãe nunca gostou de crochê. O negócio dela era tricô. Então, para mim, ela só ensinou mesmo os pontos bem básicos do crochê. Correntinha, ponto baixo e ponto alto. Isso, foi o que ela me ensinou. O resto eu fui aprendendo por conta própria, né? E considerando que no meu tempo, que já faz tempo, não existia nem YouTube e muito menos internet, claro, né? Nem pensar. Os amigurumis mesmo, eles entraram na minha vida não faz tanto tempo assim, faz uns 5 ou 6 anos. Né? Mas assim, oficialmente, né? Extraoficialmente, lá há muito tempo atrás, eu comecei a fazer algumas coisinhas, uns protetores de berço, né? Para minha filha, mas eu nem sabia que existia essa técnica. Então, vamos dizer que passa batido, porque eu também não fiz na técnica, né? O que eu fiz foi um crochê disfarçado de amigurumi. Então, para começar, o que a gente precisa saber? E quando eu comecei, eu quebrei a cara, pode ter certeza disso. Porque quando a gente começa e a gente já tem essa base do crochê, a gente acha que sabe tudo e que vai tirar de letra. E aí quebra a cara mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu precisava saber na época e que eu sei hoje? A primeira coisa é que os amigurumis, como todo mundo sabe, né? E eu imaginei que sabia também, eles trabalham com volumes. Enquanto no crochê a gente trabalha com peças achatadas, o amigurumi ele trabalha com formas. E aí não adianta você fazer um retângulo de crochê e tentar juntar as pontas dele ou então enrolar ele, não vai dar forma desse jeito. Não é assim que faz, isso é o jeito errado. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Amigurumis não são achatados, eles são volumes. A segunda coisa que para mim foi bem doído foi o tal do círculo mágico, ou anel mágico, né? Algumas pessoas falam de um jeito, outras falam de outro. Por quê?
Porque no crochê não existe o anel mágico ou o círculo mágico. O que existe, a gente faz as correntinhas, faz uma argolinha de correntinhas e começa a trabalhar. Não é assim? No amigurumi não, tinha o tal do círculo mágico, que eu demorei uma vida para entender para que tinha o círculo mágico e 2 para tentar fazer. Então, o que é o círculo mágico e por que começa com o círculo mágico? Porque o círculo mágico, você aperta ele e ele fica um furinho muito pequenininho. Enquanto que se a gente fizer como faz no crochê, as correntinhas e começar a trabalhar, ele tende a aumentar aquele furo, que não é o que a gente quer que aconteça. Então, isso eu demorei para entender, por que usava o círculo mágico. E para fazer, então, nossa, nem se fala, né? E por falar nisso, lá no meu canal do YouTube eu explico direitinho, bem devagarinho, como é que você começa a fazer o bendito do círculo mágico. Sabendo isso, já é meio caminho andado para fazer um amigurumi. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, que também eu me bati um monte, foi o tal do início da carreira. Pode isso? Vamos lá. Vou explicar por quê. O que acontece no crochê? Você faz correntinhas, aí você faz uma correntinha e inicia a carreira. E vem fazendo. Terminou aquela carreira, você faz um ponto baixíssimo, faz mais uma correntinha e começa outra carreira, não é assim? No amigurumi não é assim. A gente normalmente trabalha em espirais. Então, lá no começo, o que eu fiz? Correntinha, faz carreira, arremata, correntinha, faz carreira. O que aconteceu foi que ficou no meu amigurumi uma faixa de alto a baixo, aonde terminava e começava a carreira. E pior, né? Para quem não sabe ainda, mas acho que várias de vocês já sabem, o ponto baixo ele anda. Você sabia disso? Por que o ponto baixo ele anda? Porque o ponto baixo, a gente faz ele é uma coisa assim, ó, é um Vzinho com uma correntinha aqui em cima, certo? Você faz a primeira carreira, aqui. Quando você vem na segunda carreira, o outro ponto baixo ele vai ficar aqui. Ele fica um pouquinho deslocado do ponto da carreira de baixo. Então, ele vai andando, vai formando uma diagonal. Agora, imagina a combinação disso. Eu fazendo início de carreira, arremate de carreira e o ponto andando. Bom, ficou uma coisa linda o meu amigurumi. Até que um dia caiu a ficha e eu entendi o porquê que a gente fazia em espiral. Então, quer dizer que praticamente o amigurumi é uma carreira só? Não, cuidado com isso. Como ele é em espiral, o que acontece? Gente, eu vou pegar uma água, só um pouquinho. Estou com a garganta raspando. Zilda está em São Paulo. Bem-vinda, bem-vinda, Zilda. Como eu estava falando, como ele é feito em espiral, o que acontece é que é muito fácil a gente se perder. Primeira carreira a gente sabe, 6 pontos baixos ou 8, segunda carreira 12, aí lá pela quarta carreira você já não sabe mais onde começou. E se tiver muito aumento e muita diminuição, piorou, aí que se perde mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente marcar sempre o início da carreira, seja com marcador, grampo de cabelo, fio colorido, tem inúmeras formas, né? Mas é sempre muito importante marcar o início da carreira, justamente para não perder o número de pontos e não se perder nos inícios. Laine, boa noite, bem-vinda. E todo amigurumi é iniciado com círculo mágico e é feito em espiral? Não necessariamente. Quase todos, digamos assim, 90% dos formatos são iniciados sim com círculo mágico e sim feitos em espiral. Mas, por exemplo, tem alguns formatos que a gente faz, por exemplo, focinho ou a sola de um sapatinho, que você não inicia no círculo mágico. Tem um motivo para começar com 6 pontos na maioria das vezes?
Não, não tem. Os 6 pontos é o seguinte, é porque é meio que uma regrinha usual, né? Tem a regrinha do aumento dos 6 pontos. Não necessariamente, mas quando você inicia com 6 pontos, a probabilidade de você ir fazendo aumento e aquilo não ficar embabadado é muito grande. Quando você inicia com mais de 6 pontos, você tem que cuidar na quantidade de aumentos que você faz para não virar um babadinho, entendeu? Mas não existe essa regra formal escrita em lugar nenhum, tá certo? Então, como eu ia dizendo, tem formas que não iniciam no círculo mágico. Por exemplo, se a gente for fazer uma forma que seja oval, como a sola de um sapatinho. Então, você faz correntinhas e vem trabalhando numa forma que seja oval. Mas, normalmente, trabalha-se em espirais. A não ser alguns amigurumis, mas aí a receita tem que estar ali bem escritinho, que você vai trabalhar carreiras iniciando com correntinha e terminando com ponto baixíssimo. Quase que 100% dos amigurumis são feitos em espiral, sim. De nada, Regina. Então, pessoal, continuando. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, que os amigurumis são volumes. A segunda coisa é o tal do bendito do círculo mágico, que pode ou não ter 6 pontos iniciar. E tem muito círculo mágico que inicia com 4 pontos. Menos de 4 pontos é difícil de trabalhar. Shirley. Olá, Shirley. Shirley, seja bem-vinda. Estou com a língua meio enrolada hoje. Acho que é o frio daqui. Seja bem-vinda. O terceiro item que eu trouxe aqui é o início da carreira, que a gente começa uma vez só, lá no círculo mágico, e vem trabalhando em espirais. O quarto item é qual é o ponto que é o mais indicado, qual é o ponto do amigurumi. Bom, aqui a gente tem que lembrar aquele conceito que não está escrito em lugar nenhum, mas que é meio falado por aí, que é o seguinte: o amigurumi ele tem que ser feito de tal maneira que a trama dele fique tão fechadinha que o enchimento não fuja pelos buraquinhos, certo? Para isso acontecer no crochê, a gente usa o ponto baixo, que fica mais fechadinho. É um pontinho bem pequenininho, ele só tem uma correntinha de altura, uma correntinha de largura e ele fica bem fechadinho. Mas dá para você usar as variantes do ponto baixo, né? E daí o ponto baixo ele tem algumas que são bem conhecidas, que é o tal do ponto square ou o ponto X. Boa noite, deixa eu ver quem que falou boa noite aqui. De Martins. Boa noite. Gente, se eu esquecer de falar boa noite para alguém que falou boa noite, sinta como se eu tivesse falado. Então, como eu ia dizendo, o ponto baixo é o mais usado justamente porque ele forma essa trama fechadinha. Mas ele tem variantes. A primeira delas é o ponto square ou o ponto X. Ouvi uma professora falar sobre o curso dela e a propaganda era: venha saber por que o amigurumi começa com 6 pontos. Fiquei curiosa. Eu também fiquei curiosa, porque nem sempre é com 6 pontos. Zete, boa noite. Boa noite. Boa noite, amada. Boa noite. Nem sempre é com 6 pontos. A maior parte deles, sim, é com 6 pontos. Como eu te falei, porque é bem... como é que eu vou dizer? Não é que é fácil, mas é que você consegue fazer os aumentos de uma maneira que ele não fica formando babadinhos. Mas, em alguns casos, a gente começa com 4 pontos e alguns com 8, com 10 pontos. Tudo depende da continuação, né? Porque isso aí é só o começo. Depois aí você vai ter que colocar aumentos e diminuições, mas né, o começo normalmente se usa 6. Então, eu estava falando do ponto square,
que ele forma um xizinho, também é chamado de ponto X. E a outra variação do ponto baixo é o ponto centrado, que ele forma um Vzinho, que também é chamado de ponto V. Então, só que nós temos 3 variações do ponto baixo, né? As diferenças entre o ponto square e o ponto centrado, bom, o ponto square e o ponto baixo praticamente não tem diferença. Eles têm praticamente o mesmo tamanho. A diferença é que o ponto square ele fica um pouco mais torcido, então a trama fica mais fechadinha. Já o ponto centrado é aquele ponto que é feito exatamente um em cima do outro. E ele dá uma diminuída no trabalho. Se a gente fizer um amigurumi no ponto centrado, ele vai acabar ficando mais achatadinho. Mas ele é um ponto interessante quando você trabalha naquela técnica de fio conduzido, porque você consegue fazer o desenho ficar bem certinho. Gente, deixa eu ler aqui que as pessoas estão falando. Eu fiz um cachorrinho que era filhote de um cachorro maior. Comecei com 3 pontos no círculo mágico. Pois é, dá para fazer com menos, mas dá um trabalho interessante, né? Tem outro compromisso nesse horário, que pena, gostaria muito de participar. Eu gostaria muito que você participasse. Beijo. Então, como eu falei, começar com menos de 4 pontos dá mais trabalho. Não é impossível, mas não é muito comum, tá? Então, o ponto V ou o ponto centrado a gente usa bastante quando vai fazer trabalhos em fio conduzido. Fio conduzido é aquela técnica que veio da tapeçaria, quando você trabalha com fios de cores diferentes e vai trabalhando ora num fio, ora no outro e vai formando desenhos. Então, no caso do ponto centrado, o que tem de bom é que o desenho vai saindo certinho, um em cima do outro. Ele não vai ter aquele efeito que eu falei do ponto baixo, que sai andando para o lado, né? Mas fora isso, a diferença entre eles é que o ponto centrado ele fica um pouquinho mais achatado, ele se sobrepõe mais. E o ponto X ele fica mais torcidinho e fica mais fechadinho. A quinta característica que a gente tem que ter em mente é que o amigurumi a gente trabalha em círculos, certo? Então ele acaba tendo avesso e direito. E não é muito comum a gente ver um amigurumi trabalhado uma carreira no avesso, uma carreira no direito. Não, e como você trabalha sempre assim, em espiral, ele acaba tendo um lado que é o avesso, que é o direito, né? E o outro lado é o avesso. Você pode até escolher qual é o lado que você quer deixar aparente, mas ele acaba tendo essa diferença de um lado sempre estar no direito e o outro sempre no avesso. O que acontece quando a gente tem que fazer algum detalhe no amigurumi que não é em círculo? Por exemplo, fazer um detalhe, um quadradinho. Então, você vai trabalhar em carreiras de vai e vem. E quando a gente trabalha o ponto baixo em carreiras de vai e vem, acaba que uma carreira fica no direito e uma carreira no avesso, certo? Então, existe um ponto que também é derivado do ponto baixo, que eu não sei a tradução do nome dele, já vou avisar. Eu chamo de ponto feito de trás para frente, eu não sei qual é a tradução. O nome dele é ponto backwards, aonde você, quando está trabalhando no lado do avesso, você imita como se estivesse trabalhando direito, ou seja, o trabalho não fica sem avesso. Então, essa é a quinta característica dos amigurumis, que ele tem sim avesso, tem direito, e para você trabalhar sem ser em espiral, você tem que trabalhar um ponto um pouquinho diferente para ficar sempre com o lado direito. O sexto item são as tais diminuições e aumentos, que eu sei que muita gente tem dificuldade com aumentos e diminuições. E o que eu vou contar agora vai quebrar o coração de alguém, porque não existe amigurumi que não tenha aumento e que não tenha diminuição. Sempre vai ter, sempre. E eles são importantes justamente porque eles dão as formas.
Imagina assim, você começa a fazer o amigurumi... Deixa eu tomar uma água. Tá difícil. Você começa a fazer um amigurumi, então tá lá. Círculo mágico, primeira carreira, 6 pontos baixos. Você vai ter que aumentar aquilo. Você não vai trabalhar com 6 pontos baixos, senão ele vai ficar uma tripinha, não é mesmo? Então, você vai fazer aumento, para você poder ter mais pontos para trabalhar. Então, você vai seguindo os aumentos, vai seguindo ou a regra dos aumentos, ou como está na receita, você vai fazendo os aumentos para você ter mais pontos para trabalhar. E depois você vai fazer as diminuições para arrematar aquilo. E normalmente as diminuições elas vão até o ponto de fechar para ficar parecido com o começo. Mas tem peças que a gente não faz isso, deixa ela aberta, né? Faz as diminuições e arremata com uma boca maior por algumas outras características. Então os aumentos e diminuições são sim muito interessantes para quem está criando e são um ponto de atenção. Porque você tem que prestar atenção, quem faz amigurumi, esquecer de fazer um aumento ou uma diminuição pode deformar a peça. Ou fazer o aumento e a diminuição no lugar errado, por exemplo, você tinha que começar aqui e fazer um aumento aqui. Ah, você fez aqui, também pode deformar a peça. Então, aumentos e diminuições é sim um item de atenção. E para quem está criando, entender como funcionam os aumentos e as diminuições é crucial, porque aumentos e diminuições a gente usa para dar forma, para criar formas. Quando você entende como funciona isso, você consegue alterar uma forma, entendeu? Você consegue fazer aumentos de tal maneira que você cria uma forma nova e as diminuições também. Você cria e descria, né? Cria a forma nova e diminui para terminar de fazer aquela forma. E isso é o que tem de mais importante. Acho que de todas as características que a gente tem nos amigurumis, o fato deles serem feitos com volumes, o aumento e a diminuição acho que é a característica mais importante que a gente tem que prestar atenção o tempo todo, na contagem deles principalmente. E outra coisa é o seguinte, no crochê tradicional, a gente faz aumentos e diminuições sem se preocupar muito. No amigurumi, lembra aquele conceito que eu falei lá atrás, que a trama tem que ser fechadinha? Então, quando você faz o aumento, você tem que cuidar para não ficar um buraquinho ali. Para isso tem uma técnica. E quando você faz as diminuições, você tem que cuidar para o ponto não sobrepor, porque senão ele fica uma bolota. Também tem uma técnica. Então, ao contrário do crochê, que a gente não se importa muito com isso, no amigurumi é sempre bom a gente trabalhar com aumentos e diminuições invisíveis, para que não acabe criando assim um efeito no amigurumi que não é o que a gente quer dar, né, no final da peça. O outro ponto característico do amigurumi é a tal da troca de cores. E por que é tão complicado fazer a troca de cores? Como eu falei, o crochê tradicional você faz carreira por carreira. Então você vai fazer uma troca de cor. Você termina aquela carreira, troca a cor, começa outra carreira, faz, chega aqui, troca a cor de novo. Arremata, troca a cor e vai embora. No amigurumi você está trabalhando em espiral, lembra? Então você começa a fazer um ponto, tá aqui. Primeiro ponto da sua carreira, você trocou a cor. Aí você vem fazendo ponto, 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 ponto. Quando você chega aqui, o seu ponto, ele não está, apesar de ser do mesmo tamanho, ele não está na mesma altura. Ele está um degrauzinho acima, não é isso? E aí, se a gente não tratar isso, o que acontece? Vai formar mesmo uma escadinha. Então, existe várias técnicas para fazer troca de cores, né? Tem de tudo quanto é jeito, faz ponto baixo no início, pula o ponto, faz na alcinha de trás, tem um monte de técnicas, né?
Mas basicamente o que elas falam é o seguinte, essas técnicas. Esse primeiro ponto você faz ele um pouquinho menor, e aí você vem na outra carreira, ao invés de você parar exatamente aqui, você vai fazer um ponto menor também em cima desse. E você vai disfarçar essa troca de cores. Como eu falei, trabalho em espiral, então assim, tem algumas técnicas que disfarçam bem, mas sempre vai ter um degrauzinho. A única maneira de não ter esse degrauzinho é você não trabalhar em espiral. É trabalhar começando e arrematando cada carreira. Então, que eu queria dizer? O ponto, assim, só para a gente lembrar, né? Além de tudo isso, ainda tem os efeitos especiais que você pode dar no ponto baixo. Que efeito especial? Tem. O ponto baixo, como eu disse, ele é um Vzinho, né? Ele tem uma altura de uma correntinha, ele é um V, quando a gente olha ele de frente, e ele tem uma correntinha aqui em cima. Então, a gente olhando ele por cima, você vai ver que aqui em cima ele tem uma correntinha, então ele tem duas alcinhas. As técnicas especiais trabalham com todas essas alcinhas do ponto baixo. Então, tem uma técnica que você trabalha na alcinha da frente, tem outra na alcinha de trás e tem outra que é na terceira laçada, que é uma alça que ela fica no avesso do ponto baixo e ela é horizontal. Então, quando você pega esse ponto e vira assim, a gente vê uma alcinha aqui, quase invisível, mas é a terceira laçada que a gente fala. E tem uma técnica para a gente trabalhar nessa terceira laçada também. Então, você viu que o ponto baixo é extremamente versátil, só aqui nós falamos, além dele mesmo, mais duas variações e mais 3 efeitos especiais. Então, para quem fala, porque também já comentaram, mas dá para trabalhar só em ponto baixo, não dá para trabalhar em ponto alto? Eu vou te dizer que não dá, porque tem que ficar fechadinho. Então, o melhor ponto para trabalhar é ponto baixo. Mas ele tem tanta variação que às vezes a gente até esquece que está trabalhando nele. O ponto alto, apesar dele parecer render mais, o que acontece com ele? Ele abre. Quando você coloca o enchimento, por mais fechadinho, por ser a linha mais fina que você conseguir, a agulha mais fina, o ponto mais apertado, colocou o enchimento, ele vai abrir. Porque ele é um palito, né? É um palito do lado do outro, então ele vai abrir. O ponto baixo, ele é um tiquinho, ele é uma correntinha de altura. Então, ele vai abrir? Vai também. Se você não cuidar na hora de pôr enchimento e socar enchimento ali, ele vai abrir também. Então, é outro cuidado que você tem que ter na hora de colocar o enchimento, não exagerar no enchimento. Mas o ponto baixo, ele é extremamente útil, fechadinho e versátil. Não precisa usar outro tipo de ponto para fazer amigurumi. E se você não sabe fazer o ponto square nem o ponto centrado, não se preocupe. Porque dá para você fazer 99% de todos os amigurumis que existem por aí só com ponto baixo. Então, gente, como eu disse, esses detalhes, esses pequenos detalhes, às vezes passam despercebidos, sabe? Vou te dizer, quando eu comecei, eu estava falando, eu não sabia nem o que era círculo mágico, nem porque eu usava, e fazia a carreira, começava e arrematava, começava e arrematava. Então ficava aquela lindeza, o amigurumi final, ficava uma coisa de outro planeta. E há um detalhe pequenininho, que quando você está começando a fazer, ninguém te conta. E lá pelo terceiro amigurumi que eu falei, não, tem alguma coisa errada com isso. E aí que eu fui entender por que do círculo mágico. E por que de trabalhar em espiral também. E isso é interessante para quem faz? Sim. Para quem está fazendo, seguindo uma receita, é muito interessante, quando você está fazendo, você prestar bastante atenção no tipo de ponto que você está fazendo, a quantidade de pontos que você está fazendo, os aumentos, se eles estão nos lugares certinhos para dar aquele efeito final, para ficar igualzinho a foto que estava lá na receita, sabe?
E para quem cria, é duplamente importante você saber exatamente todas as técnicas do amigurumi, porque você vai poder lançar a mão delas na hora que você estiver criando, para você fazer um efeito diferente, criar uma forma diferente, sabe? Começar a fazer os aumentos sem que fique um babado, fazer as diminuições sem que fique aquela coisa assim que tem 100 pontos numa carreira e 20 na outra, então fica aquela coisa esquisitíssima. Não que não possa acontecer, depende do amigurumi. Mas assim, não é usual acontecer isso, não é mesmo? Bom, um beijo a todas vocês, muito obrigada por terem vindo até aqui e até amanhã, às 19h30. Beijo!